Muito bem, estamos de volta aqui na TIC TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Esse programa que diariamente aborda um assunto diferente e com convidados muito especiais. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TIC TV o deputado federal Eduardo Cury, a quem nós cumprimentamos e agradecemos por ter aceito o convite para participar desse nosso Pense Nisso. Muito obrigado, deputado. Uma boa noite. Boa noite. Dirceu, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação enorme aqui estar com vocês na TIC TV. Bom, deputado, o senhor é natural de onde? Olha, eu sou nascido em São José dos Campos mesmo. Meu pai também nasceu aqui e minha mãe nasceu em Camanducaia, sul de Minas, divisa com São José dos Campos aqui, no Alto da Mantiqueira. Meus avós, minha mãe nasceu na roça, na verdade, meu avô era da roça e meu outro avô migrou do Líbano em 1929 e veio para cá fazer a vida. Então, a sua infância foi vivida aqui em São José, adolescência também, né? Toda ela, isso. Qual a região da cidade? No centro. Eu nasci no centro da cidade, no fundo da loja do meu pai. Meu avô tinha uma lojinha no centro da cidade. Siqueira Campos, na Siqueira Campos, esteve lá por 70 anos e a gente morava lá no fundo, né? Tinha um corredorzinho, a gente morava no fundo e trabalhava na frente. E que lembrança que o senhor tem da cidade de São José dos Campos naquela sua época de infância? Ora, agora que você perguntou, boas lembranças. Eu lembro, eu tenho umas imagens, né? Que a gente brincava de nadar na fonte do centro, né, da Praça da Matriz. Eu lembrava que tinha uma árvore, as pessoas podem não acreditar, mas no centro da cidade tinha uma árvore no quintal da minha casa e eu brincava de subir nessa árvore, aquelas brincadeiras de ficar pulando de casa em casa, por cima do muro, coisa que hoje é difícil, que os nossos filhos não fazem mais, hoje eles brincam o dia inteiro no celular, né? E qual era o sonho daquele menino Eduardo Cury na adolescência, na infância? Na verdade, eu sempre tive um carinho muito grande pela cidade, né? Eu era apaixonado pela cidade, me importava com as coisas da cidade. Embora eu sempre fosse um bom aluno, eu era apaixonado por esporte. Sou apaixonado por esporte, né? É uma coisa que a gente tem em comum. E desde cedo eu praticava vários esportes. Depois fui jogar basquete com 12 anos. Fui para o esporte competitivo do basquete. São José tinha uma grande tradição de basquete. Meu pai tinha jogado basquete. São José teve várias gerações vencedoras no basquete e através do basquete eu tinha o hábito, um negócio bastante interessante, eu tinha o hábito de ler a Gazeta Esportiva. Então eu chegava da escola, deitava no tapete de casa e abria a Gazeta Esportiva, né? Então porque eu gostava do esporte. E daí veio o gosto pela política, porque na última página da Gazeta Esportiva falava de política, falava de assuntos gerais. E eu fui tomando gosto por isso também. Então, em que pese ter jogado basquete até os 22, 23 anos, eu já estava me formando em engenharia mecânica, mas tomei gosto assim pela política de estar lendo jornais, ou seja, sempre fui um consumidor, um leitor de jornais muito forte. E aí, depois da Gazeta, eu lia todos os jornais, lia a Folha de São Paulo, o Estadão, a Veja, mas a minha veia política começou pelo esporte. Você estudou onde? Eu estudei no colégio da Dona Sara, quando era garotinho, depois para o colégio Olavo Bilac, no centro da cidade. Eu fiz contabilidade e, na sequência, eu fiz engenharia mecânica chamada Escola de Engenharia Industrial, que hoje não existe mais. Me formei em engenharia mecânica na Escola de Engenharia Industrial em 1986. E como é que foi a sua adolescência? Olha, eu sempre fui muito tímido. Eu sou, na minha casa, é um mundo das mulheres. Nós somos em cinco irmãos, são 4 meninas e eu, né? E eu também tenho 3 mulheres em casa, tenho 3 filhas. Meu mundo sempre foi muito feminino, um universo muito feminino. A minha família é muito grande em São José. Minha mãe, de um lado, ela tinha 9 irmãos, né? Tem 9 irmãos. E o irmão dela tinha 11 filhos, o outro tem 7, ou seja, a família é muito grande. Então eu tenho muitos primos aqui na região, né? Pindamonhangaba, sul de Minas, mas a maioria está aqui em Bragança Paulista, Taubaté, Caçapava, Jacareí. Bom, todos que são libaneses são primos, né? Não, mas a família dos libaneses até que não é tão grande. A família dos Pedrosa, que é o lado mineiro, que é bem maior, né? Porque na roça você tende a ter um número de filhos maior, um grande número de filhos, né, para justamente trabalhar na roça. E quando você vem para a cidade, a vida muda um pouco. Então é muito interessante. Minha mãe é irmão de 9, ela já teve 5 filhos, eu já tive 3, e agora, eu lembro que quando eu ia buscar minhas filhas na escola,
quando eu ia buscar quando eu era pequenininho, o pessoal falava, nossa, você é louca, Eduardo, você tem 3 filhos, né? Tudo isso. Então as coisas vão mudando. Mas a minha adolescência sempre foi... Aqui eu sempre fui, sempre fui bastante tímido, ainda sou, né? Mas a política fez com que eu me desenvolvesse a ser um pouco mais falante. Mas eu sempre fui muito tímido, sempre fui bom aluno e sempre me importei muito com a cidade. No começo, nem tanto com a política de uma forma geral, mas mais com a cidade mesmo. Mas eu guardo minhas recordações de brincar na Siqueira Campos, ali na Vila Maria. Meus primos todos moravam na Vila Maria, eu morava na Neve Barata. Depois eu mudei do fundo da loja do meu pai, a gente mudou para alguns metros para baixo ali na Avenida Neve Barata, no Bela Vista. Meus primos todos moravam na Vila Maria. Ou seja, toda essa região no centro, que a gente chama o grande centro expandido, era onde a minha família viveu. Então a minha vida toda foi andar de carrinho de rolemã. Rolemã, gente, para quem não sabe, é carrinho com as rodinhas, né? Com rolamentos, né? Carrinho de rolemã. Nós vamos fazer um programa aqui voltado à nossa infância, né? Carrinho de rolemã, peão, né? Estilingue. Exatamente. Hoje o moçado não sabe o que é isso. Estilingue, né? E tal. Então, hoje, Nossa Senhora, se eu falar... Hoje eu até falo, nossa, usar estilingue é uma coisa abominável, né? Você matar um passarinho. Mas era uma outra realidade, né? E São José também eu já peguei uma infância com São José crescendo. Então, na década de 70, quando eu tinha... que foi a minha infância, você já tinha o processo de industrialização na cidade, muita gente chegando, então muitos amigos de fora, porque você ia para a escola, toda semana tinha um coleguinha novo, porque o pai vinha trabalhar nas fábricas. Então eu peguei todo esse processo de transformação, ou seja, um jacu, um cara da terra que nasceu aqui, mas pegou toda a transformação da cidade, de se transformar numa cidade industrial. Qual foi o seu primeiro emprego aqui? Na verdade, eu comecei a trabalhar desde cedo na loja do meu pai, né? Eu nem lembro quando, 7 anos, 8 anos. O meu papel era, na época de Natal, eu adorava ficar no pacote de presente, ou seja, ficava lá embrulhando, empacotando. Depois você faz tudo, né, Dirceu? Sabe como é que é? Aí vai no banco pagar as contas, você ajuda a arrumar as prateleiras, até os 16 anos. Aí... 18 anos. Quando entrei na faculdade... O senhor foi um correlatras, então? O primeiro emprego que eu tive na carteira, deputado, foi auxiliar de correlatras. O que é isso, Dirceu? Eu pensei, o que é isso, né? Aí, com o tempo, eu fiquei sabendo. Correlatras é pacoteiro. E eu fui auxiliar do pacoteiro. Pois, isso que eu era. E aí, aquele um pouquinho faz tudo. Aliás, eu sou muito grato ao meu pai. Meu pai, ele me ensinou, sem falar nada, muitas coisas da vida. Então, por exemplo, ele me mandava ir no banco. Me dava um pacote de boleto, eu ia no banco fazer o pagamento. Isso gerou em mim, garotinho ainda, o aprendizado do trabalho, o aprendizado do respeito. Eu chegava nos caixas do banco, eles me reconheciam, eles me ajudavam. Aquele garoto chegando, dava aquele pacotinho, existia confiança, você chegava, dava um dinheiro para ele, ninguém conferia, entendeu? Ou seja, o caixa conferia, mas existia uma confiança. Olha, está sobrando 50 reais, está sobrando R$1, né? Um cruzeiro velho. Então, era um aprendizado muito bacana. Meu pai me ensinou a trabalhar naturalmente. Eu ajudo aqui, você vai empacotar, você vai arrumar a prateleira, hoje você vai passa a vassoura no chão, né? Você vai ajudar a vender. Isso me ajudou bastante. Eu fiz isso até o início da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, a minha faculdade de engenharia era período integral. Então, além de eu estudar o dia todo, eu ainda continuava jogando basquete, no caso, eu já jogava profissionalmente, e teve até um ano que eu joguei em Jacareí, quando acabou o time de basquete de São José. Eu mesmo fazendo faculdade, eu joguei um ano em Jacareí, no Trianon, no qual a gente foi finalista do Paulista, e joguei um ano na Portuguesa de Esportes em São Paulo, que eu lembro muito bem que eu saía da faculdade, pegava o Pássaro Marrom, Pássaro Marrom, gente, para quem não sabe, é o ônibus, né, que vai para São Paulo, pegava na Dutra, descia na Portuguesa dos Esportes, que é na Marginal, em São Paulo, ali na rodoviária Tietê, atravessava, treinava e voltava à meia-noite. No outro dia, 6 horas, acordava, faculdade de novo, e ainda dava aula para jovens garotos. Eu jogava basquete profissional no tênis clube e dava aula para garotos, para crianças de 10, 11 anos de idade, e ainda dava aula. Então eu estudava, jogava basquete profissional e dava aula para complementar meu orçamento aí. 180 mil eleitores votaram em Eduardo Cury na primeira eleição,
mas muitos deles não sabem que o senhor foi um grande atleta de basquete, né? Marcou seu nome aí junto Mediano. mas junto com grandes outros jogadores, né? O senhor fez parte daquela seleção de 80, não fez? Eu joguei, era meu primeiro ano, o time, aquela geração, nós tivemos mais ou menos a cada 10, 20 anos, tem uma grande geração de basquete campeã em São José. A última geração foi agora uns anos atrás, eu era prefeito, foi campeão paulista, vice-campeão brasileiro, e a penúltima geração foi na década de 80, exatamente, 80 e 81. Em 80 eu era juvenil, 81 eu já fiz parte da equipe, eu era reserva do Nilo, era juvenil praticamente. Nilo, Marcelo Vido. Uma geração fantástica, Nilo, Marcelo Vido, Biratã, Zé Geraldo, Maurício, Paraguai. O Cury estava lá no meio. Eu era reserva do Nilo. Mas está na foto, né? Mas estou na foto, eu acabei campeão junto com eles em 1981, no bicampeonato paulista, daquela geração fantástica que guardo grandes amigos e muito aprendizado também. Bom, lendo a Gazeta Esportiva, lendo a última página, política, como é que foi brotando essa ideia de um dia ser um político na cidade? Olha, foi por aí mesmo, foi ser político na cidade, porque eu começando a ler, como eu disse, lendo a Gazeta Esportiva, eu me despertei para assuntos de política, esse tipo de coisa. Eu era muito envergonhado. E aí, agora eu tinha um carinho enorme pela cidade. E na época, 1989, 90, um belo dia eu vi um discurso do Mário Covas na televisão. Eu estava em casa, vendo o Jornal Nacional, uma coisa desse tipo, e o Mário Covas fez um discurso na Constituinte, em 1988. Eu falei, caramba, esse cara, pô, que bacana esse cara, gostei dele. E uma certa simpatia. No ano seguinte, ele e um grupo de líderes políticos fundaram, Fernando Henrique Cardoso e alguns intelectuais fundaram o PSDB. E aí um amigo me convidou para se filiar ao PSDB. Eu me filiei e falei, olha, eu me filio para ajudar vocês, mas eu morro de vergonha de política. Porque eu tinha aquele conceito seguinte, políticos, vou pedir votos, vocês vão achar que eu estou querendo pedir uma coisa para mim mesmo. Sabe, eu tinha uma vergonha natural. E aí eu conheci um grupo fantástico na fundação do PSDB aqui, de várias pessoas que acabaram se conhecendo, que não se conheciam, e aí esse grupo, na verdade, acabou sendo liderado pelo Emanuel Fernandes, né? E era um grupo pequeno no começo, nós éramos, acho que mais que 10, 12 pessoas, depois cresceu para 40 pessoas, e isso culminou com a candidatura do Emanuel em 92 para prefeito. Eu fui uma das pessoas que teve com ele desde o começo, e uma candidatura que era uma anticandidatura, ou seja, era uma candidatura para perder. A gente falou, olha, a gente não é da política, vamos sair candidato e nós vamos perder, era isso mesmo, vamos perder e aí nós vamos embora para casa e encerrar esse capítulo, porque esse negócio não é para a gente mesmo, a gente vai dizer, cumprimos nosso papel e vamos cada um cuidar da sua vida. E aconteceu um fato inusitado, a gente quase ganhou em 92 com o Emanuel se tornou uma pessoa conhecida, e aí na campanha de 96 ele acabou sendo o favorito, já chegou, a gente tinha certeza absoluta, ele acabou ganhando, e aí se iniciou todo esse processo. Mas é importante, ele não começou porque eu tinha grande pretensão de mudar o mundo e tal, eu queria mudar a minha cidade. Nós achávamos que a cidade estava muito judiada, estava vindo uma gestão do PT, a gente não concordava, a gente achava que era uma gestão muito ruim, e esse grupo de pessoas que não era da política acabou entrando, então começou por aí. Mas nunca imaginei ir para Brasília ou tentar mudar o mundo naquele momento. Então, a campanha de 92, né? A campanha de 92 primeiro que o Emanuel perdeu. Foi fundamental para que despertasse aquele interesse para continuar na política, principalmente pelo resultado final, né? Isso. Em 96, o Emanuel acabou se elegendo. O resultado de 92 foi uma surpresa, por 1% o Emanuel não foi ao segundo turno, e uma eleição que não era para nós ganharmos, era só para ser o anticandidato, para ter uma anticandidatura. Em 96 ele se tornou favorito, ganhou a eleição. Eu sei, mas a partir de 92 aí sim brotou aquele interesse de continuar, né? Aí continuar e de ajudar, mas não trabalhar na prefeitura. Tanto é que quando eu ganhei em 96, eu fui coordenador da campanha do Emanuel, junto com a Ruana, e assim que acabou, que ele ganhou a eleição, ele chegou e falou, Eduardo, você vai comigo para a prefeitura. Aquilo foi um choque para mim. Eu falei, não, aqui para a prefeitura. Não, nós temos que montar um time, nós não temos ninguém para ir governar. Eu falei assim, não, mas eu tinha minha empresa, eu estava começando, eu estava indo muito bem, eu estava tendo sucesso rápido, né? E eu falei, não, mas a minha vida não está aqui, eu era solteiro nessa época ainda. Não, mas ele falou, se você precisa ir, nós ajudou a ganhar e tem que ir. E eu fui, na verdade, falei, tá bom, eu vou ficar 3 meses sem remuneração, só para te ajudar a montar as equipes. Eu fui para ajudar a entrevistar algumas pessoas, para montar
montar o segundo escalão da prefeitura e tal. Aí fiquei 3 meses sem remunerar, falei, tá bom, acabou os 3 meses, falei, acabou, Emanuel, estou indo embora, te ajudei a fazer as entrevistas. E ele falou, não, mas eu quero que você continue. Eu resolvi ficar 6 meses, aí 6 meses virou 2 anos, e a paixão pelo setor público já tinha batido em mim, e eu tinha me apaixonado sobre a capacidade da gente poder influenciar e melhorar a vida das pessoas naquele projeto junto com o Emanuel. E aí começou desse jeito, comecei como secretário. Então, mas de 92 a 96 o senhor já estava articulando a eleição vitoriosa de 96, né? Sim, mas não assim, a gente tocava nossas vidas, né? Não era uma coisa, cada um com a nossa vida, mas nós tínhamos, nós estávamos no PSDB, coordenávamos o PSDB, já imaginávamos o Emanuel candidato a deputado, a prefeito em 96, ele antes foi candidato a deputado federal em 94, ficou como primeiro suplente, assumiu nos últimos meses, então, na verdade, nós já estávamos estruturados nos estruturando para disputar a prefeitura em 96. Já existia um grupo um pouco mais... Aí as pessoas acreditaram, começou um monte de gente bacana, começou a se aproximar, falou, olha, eu gosto de vocês, mas eu achei que vocês não tinham chance nenhuma, na última eleição quero pedir desculpa para vocês, eu não votei em vocês porque eu achei que vocês não tinham chance, eu votei no outro candidato, agora eu acredito em vocês. E aí, na verdade, a cidade foi se mobilizando, foi crescendo esse grupo, que propiciou fazer uma bela gestão depois, quando o Emanuel ganhou em 96, eu fiz parte disso. Bom, e como coordenador da campanha de 96, qual foi a sensação, a emoção de o resultado final dar a vitória para esse grupo do PSDB? Olha, é um negócio estranho, mas eu nunca tive dúvida que a gente não ia ganhar, que nós não deixaríamos de ganhar. Porque a gente veio da rua, tinha uma certa grande conexão com as pessoas, elas queriam uma mudança, queriam um jeito novo, e nós introduzimos uma série de coisas lideradas pelo Emanuel, como, por exemplo, fazer campanha sem sujar as ruas. Na época era comum pintar os muros, a gente não pintava o muro para não poluir a cidade, não fazia cavalete, não pendurava cartaz em poste, a gente só entregava o papel para quem queria receber o papel, a gente não empurrava o papel. Ou seja, nós fomos educando a população que não bastava ganhar uma eleição, o jeito que ganhar determinaria o jeito que você ia governar. Um exemplo simples, se você sujava a cidade na campanha eleitoral, como é que você ia ter moral para que depois limpar a cidade quando prefeito? Então, uma série de regras de como fazer uma campanha até dificultava para a gente, porque nossos adversários usavam outras ferramentas, né? E isso fez com que a gente tivesse uma grande sintonia com a sociedade, com a população, e isso fez com que ganhássemos a eleição em 96 com o Emanuel, e aí por 16 anos governando a cidade. Bom, o senhor iria ficar 3 meses, depois foi para 6, e acabou ficando um mandato todo com o Emanuel, né? O senhor passou por quais secretarias? Então eu estava na chefia de gabinete, que coordenava as secretarias, tinha um relacionamento com os secretários. Na sequência eu fui ser secretário de transportes, fiquei 4 anos na Secretaria de Transportes, e depois retornei no final do governo para a Secretaria de Governo, que cuida da parte política, nos últimos 2 anos. Então, durante 8 anos, passei por 3 secretarias. E como é que era a cidade que o senhor pegou na primeira administração do Emanuel para a cidade que o senhor deixou? Olha, além desses valores que o Emanuel, a gente buscou introduzir na cidade, tinha uma questão também de gestão. Então, a cidade era muito suja, a cidade era muito deteriorada, em que pese o orçamento da gestão que nós pegamos, que nós cedemos, ter triplicado em 4 anos. Olha, sabe o que é triplicar o orçamento? Não é pouca coisa, né? Qual é a mágica disso, deputado? Olha, primeiro muita fina demagogia, né? Gastar somente o que arrecada, muito pulso firme para não fazer gastos desnecessários, e muito foco nas prioridades, né? Tinha uma prioridade muito forte em educação. Então, começamos um trabalho liderado pelo Emanuel, a Ruana era secretária, de recuperar todas as escolas municipais. Todas elas foram reformadas ou na verdade, construídas novas escolas, e foi feita uma grande ampliação da rede. Na época ainda faltavam vagas, né? Na época da geração que ainda faltavam vagas, hoje não faltam vagas mais, mas era construir escolas para que toda criança tivesse acesso à educação do ensino fundamental, né? Isso foi na década de 90, início dos anos 2000. Então o Emanuel, com aquele jeito dele muito sincero, transparente, ele na verdade era o maestro dessa banda, e a gente acabou recuperando. Então a cidade, além de recuperar a questão financeira da prefeitura, uma série de obras, ou seja, retomar o anel viário, vários pontos de alagamento que a cidade tinha. Hoje as pessoas nem lembram mais, mas a Fundo Vale, por exemplo, era um rio de alagamento. Você tinha um tobogã, né?
todinha cheia de depressão. O Vidoca, onde hoje as pessoas... Onde hoje está sendo construído o Arco da Inovação, ali era um alagamento gigante, ou seja, era uma piscina de mais de 150 metros de diâmetro. A água ia de um lado ao outro da pista por centenas de metros. E então foram uma série de obras de infraestrutura na região leste, na Vila Industrial. Estou lembrando das enchentes, estou lembrando aqui agora. Eram pontos onde hoje o Atacadão, ali também era um mar, né? Formava um lago. Qualquer chuvinha formava um mar. Vila Guarani, né? Vila Guarani. Isolava, e a Vila Guarani, uma judiação que as pessoas moravam na Vila Guarani, isolava a Vila Industrial, né? Ou seja, você não tinha acesso à Vila Industrial, não sei pela Dutra, porque realmente ela ficava ilhada por causa desse alagamento. Então, uma série de obras de infraestrutura, organizando o sistema de transporte, o Manuel acabou organizando. Resumindo, a gente teve que dar uma arrumada na cidade. A cidade estava muito largada, e não só na parte econômica. Agora, a questão principal também foi a retomada do emprego. Eu lembro que o mote principal do Emanuel era a retomada do emprego. A cidade estava muito derrubada, a economia muito para baixo, e voltou, na verdade, voltaram os investimentos na cidade e voltou aquele clima de alto astral, coisa que não tínhamos antes. Bom, é inegável que Emanuel Fernandes fez uma administração vitoriosa nessa cidade aqui, né? Quem ganhou com isso são os munícipes de São José dos Campos, isso é inegável e é reconhecido por todos, né? Mas aí chegou um momento que o Emanuel teria que deixar a administração. E aí, como é que foi aquele momento em que ele falou, vai ser você, Eduardo Cury? Não foi assim, o Emanuel nunca foi, as pessoas imaginam, né? Não foi desse jeito. Na verdade, nós sabíamos que ia precisar de um candidato para disputar a reeleição. Nós sabíamos que esse candidato era um candidato forte, porque o Emanuel estava muito bem avaliado. E o meu nome foi citado entre os colegas. Então, uma grande parte desse grupo de pessoas que na verdade, coordenava a prefeitura, ligados ao Emanuel, chegou e falou, Eduardo, era bom você colocar seu nome, a gente acha que você é um bom nome e tal. E eu falei, olha, será que eu sou um bom nome realmente? Né? Eu acho que nós temos que ter o melhor nome. Eu sei que eu tenho umas características, algumas qualidades, provavelmente senão você não teria me procurado, mas eu também não tinha certeza se era o melhor nome. Nós tínhamos outros nomes, tínhamos o Kojima, que era vice-prefeito também, na época, um excelente nome, eu me dava hiper bem com ele, nós trabalhávamos juntos e tal. Até falei para ele, Kojima, não tenho certeza se eu sou o melhor nome não, talvez seja você. Ele falava, não, Eduardo, não tenho certeza se eu sou o melhor nome, eu acho que é você. A gente falou, vamos deixar a coisa andar, e aí nesse processo natural, esse grupo de pessoas acabou achando que eu era o nome mais adequado para aquele momento, e eu acabei sendo candidato naquela eleição para suceder o Emanuel. Bom, deputado, aí o senhor é eleito prefeito de São José dos Campos, né? Colocou seu nome à disposição, o grupo disse vai ter que ser o Eduardo mesmo, o senhor foi para uma campanha, o senhor que não tinha hábito de pedir voto, né? Como é que foi? Tinha vergonha. Tinha vergonha, né? E aí, como candidato a prefeito? Na verdade, eu comecei a perder a vergonha já na campanha do Emanuel, nas duas campanhas do Emanuel, porque eu fui para a rua, né? Bastante envergonhado. Mas é como, na verdade, eu aprendi que era mais fácil pedir voto para os outros, quando você acredita, do que para a gente mesmo. Porque para a gente, a pessoa fala, você está querendo uma coisa para você, querendo se dar bem na vida e tal. Então, dava muito orgulho pedir voto para o Emanuel na época. Então, quando eu virei candidato, eu já tinha perdido um pouco da timidez, e que pese ainda ser bastante tímido. Todo mundo sabe, a gente faz campanha, nós mesmos vamos para a rua, a gente mesmo vai conversar com as pessoas, é o nosso jeito de fazer campanha. E aí eu fui, na verdade, como eu gostava muito de conversar com as pessoas, de conversar sobre a cidade, não pedir voto, mas conversar sobre a cidade, então eu me sentia confortável de estar na rua, as pessoas me abordar, a gente falar, a cidade que eu quero é essa, eu tenho vontade de fazer isso e tal, mas não necessariamente falar assim, vota em mim, né? Vota em mim, essa era a parte mais difícil. Então, eu acabei sendo candidato em 2002, acabei tendo uma votação bastante grande, ganhando o primeiro turno, mas não em função de mim naquele momento, era em função do trabalho do Emanuel, né? As pessoas estavam votando naquele candidato de continuidade do trabalho do Emanuel. As pessoas mais antigas da cidade, as pessoas que gravitavam no mundo político, elas me conheciam, porque eu nasci em São José, a minha família era daqui, o mundo político me conhecia porque eu era secretário, mas a maioria da população não me conhecia ainda, né? A não ser quando foi para a campanha eleitoral, apareceu na televisão, e aí as pessoas, o candidato do Emanuel. Então, a minha primeira eleição, ela se deu pelo forte apoio que as pessoas tinham à administração do Emanuel. Elas confiaram em mim pelo fato de eu estar sendo apoiado pelo Emanuel. E como é que foi ter a cidade nas suas mãos? Você que é um joseense, falou, bom, a partir de agora a administração é minha. Olha, uma coisa bastante interessante. Você sabe que o primeiro dia que eu fui como prefeito,
para mim foi tão normal, porque eu já estava há 8 anos, acordava cedo, ia todo dia trabalhar na prefeitura, no mesmo lugar. No outro dia, para mim não tinha diferença. Eu era um secretário, por exemplo, que trabalhava próximo do Emanuel. Então, todos os problemas da prefeitura, o Emanuel compartilhava comigo. Só mudou de sala. Exatamente. Eu praticamente mudei de sala. Mas ainda, o mesmo carinho que eu tinha quando o Emanuel falava de um problema da prefeitura que não era da minha área e tentava ajudar, a diferença é que no outro dia eu tinha que tomar a decisão final. Mas eram as mesmas pessoas, os mesmos servidores públicos, a equipe era muito próxima, a mesma equipe que era do Emanuel, e eu não sentia essa diferença. Ou seja, para mim era continuidade, mais um dia. Tanto é que no elevador, quando eu encontrava no elevador algum colega meu de trabalho, que a gente brincava nos 8 anos que eu era secretário, o Eduardo, o Cury e tal, tudo mais. No dia seguinte, as pessoas começavam a falar, oi prefeito, bom dia, né? Aquilo para mim era de uma estranheza, falando, mas por que ele chama de prefeito, o senhor, a mesma pessoa que me encontrou no elevador um dia antes, essa pessoa era minha amiga de vários anos e tal, não prefeito, mas eu falei, cara, para com isso aí, né? E tudo mais, não, eu falei, agora não, o senhor é o seu prefeito, e tudo bem, a hora que estiver na sua casa, a hora que estiver numa reunião informal, Eduardo, mas aqui é prefeito. E aquilo para mim foi a coisa que mais me impactou negativamente. Eu me sentia assim como um bicho isolado, sabe? Pô, por que esse cara que é meu amigo agora fica senhor, né? Senhor prefeito, o senhor. E eu falava, esquece essa história aí, né? Não tem. Não. Ele falou, olha, quando for em lugar público, a gente faz questão, porque a liturgia do cargo e tal, né? Então eu sentia isso como respeito. Mas é uma coisa que para mim não havia necessidade, porque são as mesmas pessoas, eu tinha sempre contato com a peãozada que cuidava da manutenção da cidade e tudo mais. Para mim eram as mesmas pessoas, o fato de eu ser prefeito, para mim no dia seguinte não mudava nada. Mas para elas mudava, né? Então, isso foi uma coisa que me estranhou no começo, mas depois eu acabei acostumando e para mim o trabalho era muito gratificante, na verdade. Nós tivemos aqui vários entrevistados nesse nosso Pense Nisso e a maioria deles comentou sobre o nosso parque tecnológico, né, que começou na tua administração, foi? Comentaram positivamente. Né? Sim. Na verdade, eu tive uma grande facilidade em relação ao Emanuel. O Emanuel governou 8 anos, eu governei 8 anos. A diferença é que o Emanuel pegou uma cidade quebrada. Então ele levou 1 ou 2 anos só para acertar as contas. Eu lembro, o Emanuel teve dificuldade de pagar o 13º no final do ano, se não me engano, 97 ou 98. Eu já não tive esse problema, porque quando eu assumi, a prefeitura estava redonda. Né? Não tinha grande quantidade de dinheiro sobrando, mas estava justa. Então o que aconteceu? Eu já entrei com uma velocidade muito grande, eu já conhecia a máquina, eu já estava 8 anos como secretário, eu conhecia todas as áreas da prefeitura e as contas estavam em dia. Em que pese não ter dinheiro sobrando, mas eu entrei com uma velocidade muito rápida. Né? O que eu fiz? Eu já comecei fazendo projeto desde o primeiro dia, porque eu sabia que com o controle das contas, eu ia poder fazer uma série de grandes obras necessárias para a cidade, desde que eu tivesse o projeto. E aí fez com que, numa segunda, do mesmo jeito que desse continuidade à administração do Emanuel, eu comecei a pensar em grandes projetos estruturantes para a cidade, coisa para a gente deixar um legado para a cidade no futuro. E na verdade, eu acabei fazendo 1.400 obras, né, durante o meu mandato, mas a gente começou a pensar primeiro, nós precisávamos de novo semear um modelo de desenvolvimento econômico da cidade. Da mesma forma que na década de 50 veio o CTA para cá e gerou o Instituto de Pesquisa, o ITA, isso trouxe uma série de talentos, na sequência vieram as indústrias para cá, isso gerou todo o desenvolvimento que nós temos hoje. Eu falei, a gente precisa replantar isso, a gente precisa ressemear isso, aguar essa planta para que ela possa gerar um fruto. E foi quando a ideia de eu criar um parque tecnológico, e aí eu tive a sorte que a fábrica da Solectron tinha sido comprada, uma fusão mundial, uma fábrica novinha, e eles desativaram essa fábrica e eu acabei comprando, a prefeitura acabou adquirindo isso por 1/5 do preço, né, que ela valia na época, e a gente montou o parque tecnológico muito rápido e isso, na verdade, acabou se tornando o parque tecnológico mais avançado e de maior sucesso no Brasil. Foi durante a minha gestão. E outros projetos estruturantes também, como por exemplo, criação de parques, né, o Vicente Aranha, eu fiz uma negociação longa, sigilosa, por 2 anos, compramos ele a preço de banana também, e abrimos o Vicente Aranha. Ninguém sabia, a grande maioria da cidade não sabia que tinha atrás daqueles muros, as pessoas não sabiam o que era aquilo ali, e transformamos num grande parque, um dos melhores parques para a cidade. O Parque da Cidade também, que foi uma desapropriação inicial da prefeita Ângela Guadagnini, cheio de polêmica, né? Desapropriou, mas não pagou, deixou para o Emanuel pagar, com valor absolutamente questionável na época. E aí, além de pagar, além do Emanuel continuar o pagamento e eu terminar de pagar o Parque da Cidade, eu comprei mais 2/3, ou seja, eu tripliquei de tamanho o Parque da Cidade,
inclusive áreas, por exemplo, que as pessoas imaginavam que fazia parte do parque da cidade não faziam. Por exemplo, toda entrada que as pessoas achavam que faziam parte, aquilo não tinha sido desapropriado na gestão do PT, que é a parte cara, né, que é a parte valiosa. E eu comprei isso com valor muito mais barato do que... Eu comprei a parte mais nobre, mais cara, com valor muito menor do que foi pago pela parte não nobre, né, que é a parte do fundo que foi comprado na gestão anterior. Foi uma iniciativa interessante do parque, mas ele precisava ser consolidado. Eu terminei de comprar, além de comprar, eu paguei da minha própria gestão os 2/3 do parque. Ou seja, a gente fez uma série de projetos estruturantes. O senhor falou do legado futuro, né? E nós tivemos no Information Brasil, que foi recentemente, que aconteceu recentemente lá no Parque Tecnológico, e ali o prefeito Felício Ramute falou de uma outra São José, uma São José moderna, de alta tecnologia, né? E a chegada aí de quase 150 empresas na cidade, tudo isso fruto desse trabalho que acontece no Parque Tecnológico. Então o legado já está... Nós estamos já podendo ver esse legado. Então, as pessoas talvez não saibam, existem 150 empresas só dentro do Parque Tecnológico, fora as outras que chegaram por toda a cidade. Se nós não tivéssemos disparado o Parque Tecnológico, nós estaríamos numa situação hoje de muita dificuldade sobre a questão do emprego. Então, nós estamos explotando. Agora, o mais importante é o emprego do futuro, né? O parque nasceu para gerar o emprego do futuro, o emprego que vai continuar existindo no futuro. Uma notícia impactante que nós vamos ter nos próximos 10, 15 anos no mundo todo, e aqui não vai ser diferente, é que entre 70% e 80% dos atuais empregos vão deixar de existir. Então, grande parte dos empregos... Você que está nos acompanhando, assistindo, preste bem atenção nessa explicação do deputado. Nós vamos passar por uma grande ruptura nos próximos 10, 15 anos. A capacidade dos processadores vão passar a capacidade do cérebro. Isso vai fazer que a gente passe por uma revolução. A inteligência artificial, mais a velocidade dos processadores, mais a robótica, tudo isso somado, mais a biotecnologia, vai fazer com que a vida do ser humano exploda exponencialmente, ou seja, nós vamos ver muitos anos, né? Quase o limite da imortalidade, a partir de 2035, 2040. Isso muda de ser totalmente o conceito de sociedade que a gente tem. E esses empregos que nós temos hoje, grande parte deles, como eu disse, perto de 70%, 80%, não existirão em 2035, 2040. Então nós precisamos preparar a sociedade para esse novo mundo, né? E é isso que nós pensamos já alguns anos atrás na cidade de São José. A gente visualizou uma cidade calcada à economia, nessa economia do futuro, né? Para que ela possa ter sustentabilidade. O mundo vai ter um grande desafio, que é o que fazer com as pessoas, como nós vamos retreinar as pessoas para esse novo mundo, mas a nossa cidade, São José dos Campos, a nossa região do Vale do Paraíba, ela parte na frente porque tem feito o dever de casa. As prefeituras daqui têm buscado se sintonizar com o que tem mais moderno no mundo. E muitas cidades vêm se espelhar aqui em São José dos Campos, né? É natural, como ela é a maior cidade da região, é natural que você tenha uma certa massa crítica do que está acontecendo. Então, para você ter uma ideia, vamos pegar as 3 maiores cidades, Jacareí, Taubaté e São José. Todas elas estão absolutamente alinhadas, repare para você ver. Todas elas estão com as contas em dia, todas elas estão investindo bastante em infraestrutura, muita educação, né? Muita qualidade de vida. Ou seja, elas estão mais ou menos sintonizadas, logicamente cada uma com as suas características, mas repare o bom momento que passam as 3 cidades. Mas isso o que é? É uma visão de futuro, de preparar para o futuro. E você imagina o seguinte, você que é um jornalista que conhece bem a nossa região e tudo mais, repare que era difícil no passado, às vezes você tinha uma cidade muito bem e outras com uma grave crise, não era comum. Nós estamos num momento no qual as 3 maiores cidades passam por um bom momento. Isso ajuda a alavancar as outras, inclusive, né? Porque a economia delas puxa a economia das outras também. Muita gente mora em São José, trabalha em Campos, ou vice-versa, ou em Lagoinha, ou em Cruzeiro. A economia está bastante interconectada aqui no Vale. Então, se as 3 maiores cidades estão apontadas para o futuro, isso acaba ajudando o Vale todo. Bom, nós estamos conversando com o ex-prefeito Eduardo Cury, e tem uma nota aqui dizendo que Eduardo Cury é o único prefeito do Brasil que recebeu por 3 vezes o maior prêmio dedicado a avaliar a gestão municipal. O prêmio Prefeito Empreendedor, concedido pelo Sebrae Nacional. É isso mesmo? Eu tive esse privilégio. Esse é um prêmio, o maior prêmio de avaliação dos prefeitos, é um prêmio do Sebrae, ele faz a cada 2 anos, faz essa avaliação. Eu tive o privilégio de receber por 3 vezes, nos 8 anos, né, das 4 vezes que eu passei pelo processo. Acho que uma vez eu cheguei em 2º lugar, ou 2º ou 3º lugar, pelo que eu me lembro. E das outras 3 vezes eu acabei ganhando esse prêmio. Pelo que eu sei, até hoje é o único prefeito do Brasil que tem esses 3 prêmios, que é muito difícil. Primeiro que você, para ter 3 prêmios, você tem que ter governado
ser reeleito. E você ter praticamente em 4 avaliações ter ganhado 3. Então, eu tenho isso muito orgulho. Agora, é importante dizer, isso é um trabalho coletivo, ou seja, nós temos uma equipe muito boa na prefeitura. Nosso grupo político, que é o mesmo grupo político que hoje está com o Felício Ramute, logicamente renovado, né, são novas pessoas, mas é o mesmo ideário que foi plantado por Emanuel Fernandes em 1992, isso permanece, né? Então, esse trabalho, na verdade, eu ganhei o caneco, mas teve muito trabalho, teve muita gente envolvida por trás para que eu chegasse, para que eu pudesse receber esse prêmio. E aí, de prefeito, eleito deputado federal com uma votação expressiva, né, deputado? Olha, foi uma outra fase da minha vida. Quando eu saí da prefeitura, eu imaginava que o meu ciclo tinha sido completado. Eu estava bastante desanimado com a política no Brasil, que eu estava vendo todos esses escândalos de corrupção e tudo mais. Eu achava que não ia mudar no curto prazo. E aí, na verdade, na rua, as pessoas começaram, Eduardo, você tem que ser candidato, tem que ser candidato. E eu achava que aqui na prefeitura eu tinha cumprido o meu ciclo, né? E eu falava, olha, e grande parte daquilo que a gente não conseguiu fazer aqui eram barreiras de lei federal, ou de governo federal muito forte, governo federal que trabalhava contra. E aí eu falei, as pessoas começaram, você tem que sair candidato, você tem chance. O Emanuel falou, Eduardo, eu não vou ser candidato mais, foram 2 mandatos, e você, para ser deputado federal, precisa de muito voto. É muito difícil alguém no Vale conseguir se eleger federal, só ex-prefeito de cidade muito grande consegue ser federal. Até me ensinou uma regrinha, né? Se prefeito de cidade média consegue ser deputado estadual, e para ser deputado federal só prefeito de cidade muito grande. Ou então, logicamente, uma pessoa que tem uma carreira muito longa, aí depois no final ela sai federal. Então eu falei, o Vale vai ficar sem ninguém, se você não sair candidato, o Vale não vai eleger ninguém, e é muito ruim para nós. E aí eu saí candidato nessa condição, né? E acabou acontecendo o que ele falou, ou seja, eu fui eleito federal, né? Aqui pelo Vale. O Vale elege muito poucos deputados, é muito difícil eleger um deputado federal. E na época o Carlinhos se elegeu federal, mas ele já era deputado estadual, tinha uma carreira estadual, aí dá o salto. Mas de primeira, só um ex-prefeito de cidade grande como São José para ser eleito federal. E aí eu acabei sendo eleito e fui defender a nossa região. E para mim um grande aprendizado, uma nova etapa, porque eu cheguei lá, não tinha planejado isso na minha vida, e cheguei lá, peguei impeachment de presidente, cassação de presidente da Câmara, né? Impeachment da Dilma, cassação do presidente Eduardo Cunha, né? 2 denúncias contra o presidente Michel Temer. Ou seja, peguei um momento de saculejo aí da política nacional. Mas, por outro lado, eu me senti que estava sendo útil, ou seja, eu estava passando por um momento em que, pese eu não desejasse isso para o meu país, eu não queria que o meu país tivesse que fazer impeachment de presidente, caçar presidente da Câmara. Eu queria que fosse uma situação normal, que nós não tivéssemos uma presidente honesta, um presidente honesto. Eu não queria que fosse isso. Mas paciência, eu estava lá e tive que cumprir minha obrigação. E ajudei, logicamente, a fazer essa limpeza, participar do processo dessa limpeza. E na sequência, agora, no segundo mandato, como deputado, as reformas. O Brasil precisa fazer reformas, porque do jeito que estava não dava, né? Ou seja, a população percebeu isso. E esse processo começou e agora ele continua, ou seja, eu estou me sentindo útil porque eu estou podendo participar de todo esse processo e ajudando em muitas coisas importantes para o Brasil. O senhor estava desanimado com a política, estava desanimado também com a corrupção, aqui? Aí não, senhor, a nível nacional. Nacional, mas aqui em São José. O senhor estava desanimado a nível nacional, mas o senhor estava em São José. O senhor foi eleito, foi para Brasília. E aí, continua decepcionado ou nós podemos esperar um futuro melhor? Olha, se você, uma frase que todo mundo usa, mas é melhor que tem para as pessoas não entenderem. Se você olhar o filme, a foto, ela é ruim. Nós tivemos agora, na minha opinião, notícias ruins em relação ao combate à corrupção. Por exemplo, eu defendo a prisão em segunda instância. E o Supremo resolveu rever a sua interpretação, dizendo que não pode prender em segunda instância. Então, isso para mim foi uma coisa negativa no combate à corrupção. Agora, se você olhar o filme, ele é positivo. Se você olhar o estágio que nós estávamos há 10, 20 anos atrás e hoje, né, melhorou bastante. Ou seja, você tem um ex-presidente condenado, não está preso porque saiu agora, por causa da decisão de segunda instância, mas condenado. Você tem um presidente da Câmara que está preso. Você tem todos os governadores do Rio, todos os ex-governadores do Rio foram presos ou estão presos, né? Então, a questão do combate à corrupção evolui muito. Por exemplo, a Lava Jato foi um grande fenômeno, foi um grande avanço. Em que pese pode ter cometido alguns erros, mas foi um grande avanço o processo da Lava Jato e outras ações no combate à corrupção. Então,
Se você olhar o filme, nós estamos avançando. É que você derrotar um modelo, um sistema absolutamente corrupto, um sistema que vinha de muitos anos, de aparelhamento de estatais, de mandar dinheiro para fora para corroer a democracia nos países vizinhos. Você não consegue combater e destruir isso do dia para a noite. Ou seja, é um trabalho contínuo, árduo, que você vai ter que fazer aí, tomar cuidado para não fazer injustiça, né? Tomar bastante cuidado para não fazer injustiça, mas não é um processo que você vai ganhar do dia para a noite. Vai um longo tempo para isso. Então, eu sou otimista que no longo prazo as coisas estão melhorando. Agora, o brasileiro ele deixou de ter aquela antipatia que ele tinha pela política, pelos políticos, e passou a ter antipatia pela Suprema Corte. Como é que pode isso, deputado? É o processo. Eu acho que o Supremo cometeu um grande erro nos últimos anos, não só em relação ao combate à corrupção. Na verdade, ele se arguiu um papel de fazer leis, quando isso não é o papel dele, né? Quem faz leis são os representantes do povo. Se um representante do povo faz uma lei ruim, o que você faz? Você o pune, não o reelegendo. E dessa forma você vai melhorando a democracia. O que acabou acontecendo nos últimos anos, o Supremo andou interferindo, na minha opinião, demais na democracia brasileira. Então, por exemplo, quem na verdade permitiu essa proliferação de partidos políticos foi o Supremo. Tinha uma lei que impedia criação de partidos sem nenhum fundamento, e o Supremo foi lá e derrubou essa lei. Ou seja, não devia ter feito isso. Hoje eles reconhecem que foi uma grande besteira. Quem, na verdade, criou a situação para que nós tivéssemos financiamento público das campanhas eleitorais, que é uma coisa que eu sou contra, foi uma decisão do Supremo. Também não baseado em leis. Ou seja, começou, na minha opinião, um excessivo protagonismo do Supremo em inventar leis onde não existia, e, logicamente, isso acabou criando para ele o seguinte: a população falou, olha, então é o seguinte, eu não confio mais na classe política, tá, e vou agora concentrar no Supremo. E aí uma série de decisões do Supremo, que as pessoas começaram a prestar atenção no Supremo, e aí percebeu que, na verdade, o Supremo é falho também, né? Então, eu acho que foi um grande erro essa mudança de postura do Supremo em relação a querer dar palpite em tudo, decidir sobre tudo, quando, na verdade, a melhor forma de uma democracia é deixar para aquele que tem legitimidade para fazer isso. Ah, Eduardo, mas eu não gostei dessa lei ser aprovada. É simples, você não reelege aquele deputado que votou aquela lei. Agora, o que você faz quando o juiz toma uma decisão errada? Como é que a gente faz? Então, só manifestação, né? Hã? Só manifestação. Vai uma manifestação, depois enfia a viola no saco e volta para casa, tá certo? Porque não há nada que você possa fazer. Quando você vai uma manifestação contra um deputado, ou ele é sintonizado com a realidade das pessoas, ou ele não se reelege e vai embora para casa. Você o pune dessa forma. Quando o juiz faz uma coisa que você não concorda, você faz o quê? Então, vamos dizer uma coisa, o Supremo ele tem um papel fundamental, que é garantir a execução das leis decididas pelo povo. Mas ele não foi feito para fazer leis. Né? Então, né? Exatamente. Então, por exemplo, qual é a minha crítica em relação à segunda instância? Né? Tem entendimentos de que você não pode prender em segunda instância? Existem entendimentos que você não pode prender na segunda instância. Existem entendimentos que você pode prender na segunda instância? Existem entendimentos que pode prender na segunda instância. O que não pode o Supremo é mudar o entendimento sem ter mudado a lei. Ele tem um entendimento de 2016, que era a possibilidade de prender em segunda instância. Nós não votamos nenhuma lei modificando, e de repente ele mudou o entendimento dele. Você está entendendo? Essa insegurança jurídica, que não é só em relação à prisão de segunda instância, é em relação a uma série de coisas, sistema tributário, sistema político. Vocês estão se intrometendo em tudo, né? Eu acho que, na verdade, nós temos que voltar na sociedade, voltar 2 casas para trás nesse jogo, que é o seguinte: cada um no seu quadrado, né? Que a classe política faça as leis e seja responsabilizada pelas leis erradas que fizerem, fazendo de jeito, não reelegendo. Que o judiciário atue absolutamente para dar garantia constitucional daquilo que a população decidiu. Né? Que o Ministério Público cumpra o seu papel, especificamente no combate à corrupção, tá certo? Ou no cumprimento das leis, tá certo? Que não faça política. Né? Ou seja, cada um que volte ao seu quadrado, ou seja, se cada um cumprir o seu papel dentro daquilo que está estabelecido numa democracia, né, eu acho que nós vamos corrigindo os erros paulatinamente. O problema é o seguinte: nós estamos num momento no qual todo mundo quer dar palpite na área dos outros, né, e esquece de fazer o seu próprio papel. Então, eu acho que nós precisamos de um freio de arrumação nessa questão, e agora combinou nisso um enorme desgaste do Supremo Tribunal Federal
E se as pessoas não confiam nas instituições, isso é muito perigoso. Nós estamos vendo o quê? No Chile, na Bolívia, no Peru, Venezuela, no Líbano, na Europa. Veja bem, os protestos estão acontecendo pelo mundo, não tem a ver com esquerda e direita, nem rico e pobre. Em tudo quanto é lugar. Ou seja, é um descrédito em relação às instituições. Por quê? Porque elas não estão cumprindo o seu papel. Deputado, eu li uma nota nesse final de semana aí do Fernando Collor de Mello, que ele disse que o Bolsonaro está seguindo a trilha dele, e na trilha dele ele foi caçado. Tem essa possibilidade de impeachment também? Olha, eu não vejo semelhanças nos dois casos, né? Em que pese, o Brasil é bastante estável, lógico, e você tem sempre o risco, mas eu não vejo semelhança nos dois casos. O momento do Collor era um momento no qual, infelizmente, os valores que nós tínhamos relativos à corrupção, nós éramos muito mais rigorosos em relação à corrupção em relação à época do Collor do que fomos depois. Estou falando da sociedade como um todo. É uma das coisas que eu sou muito chateado quanto a isso. Nós caçamos o Collor por causa de uma perua Elba usada, né? Depois o PT corrompeu o país todo, roubou a Petrobras, roubou as estatais, mandou dinheiro para Cuba, mandou dinheiro para Venezuela, corrompeu os países da América Latina inteira, corrompeu os países da África, né? Vários países da África, com ditaduras da África, com dinheiro roubado do povo brasileiro, né? E isso foi de uma tolerância por parte da imprensa, por uma parte da imprensa, uma parte da sociedade, de uma tolerância inimaginável. Aguentaram 14 anos como se nada tivesse acontecido. Então, infelizmente, em relação à corrupção, nós tivemos um retrocesso no sentimento da população em relação ao que é aquilo. Por isso essa dificuldade da gente enterrar esse defunto que é a corrupção, né? Então eu não vejo semelhanças no caso, por exemplo, você não tem um grande caso de corrupção no caso do governo Bolsonaro, né? Ou seja, eu tenho uma série de críticas ao governo Bolsonaro, né? Podia ter que perder um programa inteiro para dizer que eu acho que está errado no governo Bolsonaro, mas você não tem um grande escândalo de corrupção como foi o caso do Collor. Então eu não vejo nesse momento semelhanças nos dois governos. O senhor falou dessas manifestações que acontecem na Venezuela, no Chile, tem acontecido em outros países aí da América do Sul, né? Bolívia agora, né? Isso tem a ver com o Fórum São Paulo? Tem uma parte, ou seja, foi um projeto, na minha opinião, um projeto antidemocrático que vive uma intervenção das democracias da América Latina. Na verdade, um projeto mais pretensioso do que a realidade. Eles acham que hoje no mundo da internet, no mundo da democracia, eles vão conseguir implantar ditaduras em todos esses países. Essa é uma pretensão inexequível, né? E aí, logicamente, existe uma tentativa de desestabilizar alguns países. Mas não é verdade dizer que todos os protestos estão ligados a isso. Não é verdade. Você tem um pouco de insatisfação daquele ponto que eu disse num bloco do nosso programa, que as pessoas estão percebendo que está chegando um novo mundo onde o emprego não vai ser tão fácil, a empregabilidade, né? E isso está causando uma certa insegurança para todas as pessoas, em todas as partes do mundo. Nós vamos ter que preparar a sociedade para esse novo momento. Então, é injusto dizer que todas as partes desses protestos têm a ver com o Foro de São Paulo, com regimes ditatoriais. Mesmo ao Chile, o regime é uma democracia estabelecida. E você está tendo protesto. O Chile tem o menor índice de pobreza da América do Sul, o melhor salário médio da América do Sul, o melhor sistema previdenciário da América do Sul. O salário mínimo dele é 50% maior que o salário mínimo no Brasil. E ainda assim eles estão protestando. Então, veja bem, não é só uma questão de esquerda versus direita, é uma insatisfação generalizada do momento de transição que as pessoas não sabem que mundo está por vir. E a nossa economia? O senhor está otimista quanto ao trabalho do Paulo Guedes? Eu sou um eterno otimista. Para mim, eu não planto para colher no dia seguinte, eu planto para colher lá na frente. O Brasil começou a fazer as reformas, o Paulo Guedes ele está na direção correta, em que pese um pouco confuso, ou seja, o governo é um pouco confuso na hora de operar suas reformas, na hora de tocar os projetos, mas ele está na direção correta. E eu, embora não seja do partido do presidente da República, mas tudo aquilo que for positivo para a população eu tenho apoiado e vou continuar apoiando. A gente precisa fazer reformas. Agora, na minha opinião, a reforma prioritária é a tributária. O sistema tributário brasileiro é caótico, extremamente injusto, porque ele cobra
perto de 70% da carga tributária brasileira, gente, do bolo de impostos que nós temos no Brasil, está sobre consumo. Que é uma barbaridade, é uma grande injustiça, porque o pobre acaba pagando muito, porque quando ele consome 100% do seu salário, da sua renda, ele acaba pagando 30%, 40% de impostos sem perceber. Isso é extremamente injusto. Então a reforma tributária, no meu entendimento, é a prioritária. Eu estou na comissão da reforma tributária e, no meu entendimento, o grande objetivo dela é simplificar o sistema tributário e diminuir o imposto sobre o consumo. Bom, além de olhar para o Brasil, né, o senhor tem trabalhado muito aqui para a região também. Olha, tem trazido muitas verbas aqui para a região, você poderia enumerar algumas? Olha, eu acho que são dois papéis de um deputado. O primeiro é votar boas leis, fiscalizar o governo, e o outro é defender o seu eleitor. Como majoritariamente meus votos vieram da região do Vale do Paraíba, eu sou o deputado mais votado aqui da região do Vale, eu tenho essa obrigação. E eu tenho buscado, em média por ano, perto de 15 milhões de reais, eu trago recursos para aqui, para o Vale, e para todas as cidades, e para várias entidades também. Então, todas as cidades... Outro dia uma prefeita comentou, falou que eu não sabia. Eu sou o primeiro deputado da história do Vale a trazer recursos para todas as cidades durante o seu mandato. Então, eu procuro distribuir proporcionalmente, logicamente, à população, né? Cidades menores recebem um pouco menos, cidades maiores recebem um pouco mais. Metade disso é para a saúde, e também ajudo muitas entidades, né? O GAC, por exemplo, o Hospital do Câncer aqui, o Pio 12, o Antoninho, o Provisão, em Jacareí, o Hospital São Francisco, a Santa Casa, em Taubaté, o Hospital Municipal. Agora mesmo, ontem mesmo, tem uma atividade em Guará, eu ajudo o Hospital do Frei Hans em Guaratinguetá, a Santa Casa de Guará, de Lorena. Ou seja, eu tenho buscado ajudei todas as cidades do Vale com recursos, e grandes obras aqui, por exemplo, a ponte da avenida que vai ligar a Avenida Salina à Avenida dos Evangélicos, São José dos Campos, foi uma parte, são recursos que eu trouxe. O túnel da rotatória do gás está sendo construído lá na região leste, no caminho do Novo Horizonte, do Campo São José, em parte são recursos que eu trouxe para cá. O alagamento que vai ser feito agora na ponte Minas Gerais, que na verdade é um alagamento, uma ponte antiga que nós temos que ligar a região norte, também foi um recurso que eu trouxe de fora. Só aqui para pavimentação em Jacareí, uma grande obra de saneamento lá em Jacareí, uma parte dos recursos foi recursos que eu trouxe para ajudar também a cidade de Jacareí. Ou seja, acho que é uma obrigação de um representante do povo lutar para que os recursos venham para cá, porque veja bem, os deputados das outras regiões do país brigam muito por suas regiões e levam dinheiro que é nosso daqui. O meu papel é brigar por aqui também. Bom, e é importante destacar também que há um cooperativismo, né, corporativismo lá no Congresso Nacional, e existe o baixo clero, né? São aqueles deputados que pouco representam o país. E o deputado Eduardo Cury, a gente tem lido, tem acompanhado aí, o senhor está no top ali, né? Está com destaque, né? Eu tive o privilégio, nesses primeiros 6 meses, ser considerado o deputado mais produtivo do Congresso. Foi o deputado mais aprovou leis e relatou projetos nesses primeiros 6 meses. Isso eu faço com muito orgulho, porque é o início de mandato. E meu segundo mantém deputados com 10 mandatos. O presidente Bolsonaro, por exemplo, em 29 anos de mandato, ele aprovou um projeto. Eu aprovei um projeto já no meu primeiro ano, que foi o refinanciamento das dívidas das micro e pequenas empresas, né? Então, eu trago isso com muito orgulho. Agora, eu trabalho bastante para que isso aconteça. E vou continuar trabalhando bastante, que eu acho que essa é a minha responsabilidade. Eu acho que as pessoas confiaram em mim para isso. Muito bem, estamos sendo muito bem representados lá em Brasília, né? Deputado, além desse trabalho político que o senhor desenvolve em Brasília, né, e trazendo aqui esses benefícios todos que o senhor falou para a nossa região, o senhor tem tempo de ter ali um hobby, um momento seu, fora de tudo isso? Eu caminho, né? Isso não é um hobby, mas eu acho que até necessidade, todo mundo tem que fazer isso um pouco, eu caminho. Mas eu gosto muito de ler, ou seja, eu vejo muito documentário, eu gosto muito de história, gosto muito de ver documentários sobre história, filmes sobre história, bibliografias. Agora, eu gosto muito de estar com a minha família, né? E a minha família é meio ampliada, porque a Rosana faz um trabalho voluntário, filantrópico, muito grande, minha esposa. Então, a minha casa tem sempre muita gente, né? Então, ela ajuda muitas famílias, muitas crianças e tal. Então, a minha casa é meio que mãezona, assim, sabe? Então, ela tem sempre muita gente, muito festiva. Então, isso acaba, a minha vida complementar, ela acaba sendo comunitária também, né? E agora eu tenho, sim, como você disse, eu tenho os hobbies aí. O basquete só que eu não consegui voltar a jogar, porque é um esporte coletivo, então, na verdade, você tem que ter horários pré-determinados e a minha vida profissional não dá para mim ter horários pré-determinados. Mas hoje se diria o seguinte, eu gosto de ler muito sobre
Eu gosto muito de ler coisas sobre futuro, né, sobre tecnologia. E gosto interessante, eu gosto muito sobre história e muito sobre futuro, né? Porque eu acho que está muito conectado. Nós temos que entender o que aconteceu no passado para sabermos para onde nós vamos. Então, meu hobby hoje é ler e ver muitos documentários sobre esses temas. Estamos conversando com uma pessoa inteligente, quer ver? Seu clube de futebol qual que é? Eu sou corintiano. Corintiano? Pensei que fosse palmeirense. Você já viu gozar, né? Que não tem mundial, né? Pois é. E o senhor gosta de viajar? Eu gosto de viajar com a família. Né? Nós temos é difícil para a gente viajar, mas esse feriado agora, o passado, eu não pude viajar, mas a gente gosta muito, ou a gente vai aqui para a praia, na casa dos parentes, ou então, tendo oportunidade de viajar, a gente viaja, mas é uma forma da gente poder um pouco, a hora que eu consigo ver um pouco o copo do outro lado, sabe? É a hora que eu penso um pouquinho na vida de um outro jeito, tanto a vida familiar quanto a vida profissional. Quando eu viajo, eu tenho grandes ideias, entendeu? Grandes ideias. Eu falo, puxa, aquela ideia é bacana. Eu volto cheio de gás para implantar aquela ideia, ou um projeto de lei, ou uma ideia que eu passo para um prefeito. Então, quando eu viajo, é uma forma de eu me renovar. E uma viagem marcante? Olha, qualquer viagem com a minha família é marcante, mas teve uma que me emocionou bastante. Foram duas, na verdade. Posso citar duas? Quando a única vez que eu visitei a terra dos meus avós no Líbano, alguns anos atrás, me emocionei bastante, porque meu avô, ele veio de uma região muito pobre, ele tinha 18 anos quando ele veio para cá, a mulher dele, minha avó, tinha 17, um bebê de 1 ano, né? Esse bebê é o Maurício Cury, que depois se tornou médico, e hoje tem o nome de praça da cidade, e meu avô veio muito pobre para cá. Eu fui conhecer de onde ele veio, no alto das montanhas, onde no inverno não tinha onde comer, e ele, como cristão, como católico, eles eram um pouco perseguidos, e ele veio para o Brasil em 29 fazer a vida. Então, quando eu cheguei lá e vi de onde ele veio, isso me emocionou bastante. E onde me impactou bastante foi uma visita que eu fiz à China, a convite do governo chinês, há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, e além de ver toda a tecnologia, o avanço da China, no finalzinho uma imagem me impactou bastante. Eu fui numa cidade chamada Shenzhen, que é a cidade hoje uma das cidades mais modernas da China, e uma cidade que tem 800 bibliotecas, né? E aí quando eu fui na biblioteca principal, que é um prédio gigantesco de vários andares, eu vi milhares de jovens ali, ó, estudando. 3 a 4 mil jovens no único prédio, estudando no horário pós-escolar, né? Estudando equação matemática, estudando história, estudando humanos, estudando tudo. E eu falei, olha, esse país vai longe. Deputado Eduardo Cury, um momento marcante na sua vida como prefeito de São José dos Campos, um momento que é inesquecível. Olha, como eu disse, eu fiz 1.400 obras na cidade, eu ajudei a completar esse ciclo de transformação. Eu diria que 2 coisas, uma coisa concreta e uma coisa pequena, mas de muita importância para mim. Coisa concreta foi o Parque Tecnológico, a criação do Parque Vicentino Aranha, a triplicação do Parque da Cidade. Isso foi uma coisa que eu guardo como legado. Mas uma coisa pequena, são coisas importantes para mim. Eu lembro que eu estava num semáforo, na minha segunda campanha, eu estava no semáforo na primeira campanha, eu era prefeito e veio uma menina e falou assim para mim, ela desceu no ônibus e falou assim, era 11 horas da noite, eu estava entregando meu panfleto, e ela chegou assim, olha, eu estou fazendo faculdade, não consigo pagar, né? E vê se pode fazer alguma coisa, eu vou ter que largar a faculdade quando não consigo pagar. Aquilo me machucou demais, acabou com a meia-noite, eu parei de panfletar na hora e aquilo ficou na minha cabeça. E assim que eu ganhei a prefeitura, eu criei um programa que era a Bolsa Universitária. Antes do ProUni do governo federal, antes do governo do PT criar o ProUni, eu criei aqui a Bolsa Universitária. E passado alguns anos eu encontrei com essa menina. A mãe dela era formada, e ela dizendo que estava formada, trabalhando e me agradecendo por ter criado o programa. Então, são pequenas coisas que você faz diferença na vida das pessoas, né? Então você não precisa fazer uma grande obra na sua cidade para fazer um bom governo. Às vezes pequenas coisas transformam as vidas das pessoas. Legal. Cite algumas pessoas que marcaram na sua vida, deputado. Olha, na vida como um todo ou na vida política? Como um todo. Na vida como um todo. O meu avô, meus 2 avós, o meu avô que veio da roça e criou todos os seus filhos para criar na cidade. O meu avô, como eu falei, que veio pobre do Líbano e colocou a seguinte coisa, que nunca ter frequentado a minha escola, ele aprendeu a falar 3 línguas
e falou que todos os seus filhos e seus netos iam fazer faculdade. E isso fez. Dois filhos dele formam médico, Jorge Cury e Maurício Cury, meu pai advogado Eduardo Cury, e ficou na cabeça dos três filhos dele que todos os seus netos iam ter que se formar, né? Então eu tenho essa figura. No segundo momento, na minha vida de esportista, eu tive grandes exemplos, né? Professor Marçom, Edivar Simões, o Biratã. Eu tive grandes exemplos do esporte que ajudaram a formar o meu caráter, ajudaram a formar a forma como via o trabalho coletivo, e depois do Alvir Rosa Moreira, né? Que foi meu técnico desde garoto, né? Depois de uma segunda etapa na política, eu tive o privilégio de conhecer Manuel Fernandes. Para mim foi uma referência, é um grande amigo, uma pessoa que me inspirou, uma pessoa que me tirou. Eu tinha um certo sucesso, eu estava um sucesso empresarial, eu me formei em engenharia mecânica, estava ganhando dinheiro, e ele falou assim, ele me trouxe, falou assim, você vai usar o seu talento para ajudar as outras pessoas. Então, uma pessoa fantástica, um grande exemplo de vida pública que eu trago até hoje. Eu falo Emanuel, mas tem uma pessoa do lado dele, chama Juana Branco, né, que é a sua esposa. O senhor tem algum ídolo? O Emanuel, para mim, o meu pai, né, meio chavão, mas meu avô, meu pai, um grande ídolo pelos valores, meu avô pela determinação do trabalho, meu pai pela bondade, me ensinou a ser bondoso, o Emanuel me ensinou a servir os outros, né? Em que pese o Emanuel esteja vivo, ele é um amigo, mas eu tenho isso. Grandes ídolos mundiais, eu tenho uma profunda admiração por Winston Churchill, por Margaret Thatcher. Acho que são pessoas que fizeram a virada, mudaram o país e o mundo que estavam, tiveram grande influência. Mahatma Gandhi, eu tenho enorme admiração por Mahatma Gandhi. E são ídolos que não são só meus também, e outros. Agora, para completar aqui, já que você falou, é o seguinte, vamos para o lado do esporte também. No esporte, uma profunda admiração por Ayrton Senna. Ayrton Senna me fazia acordar todo dia cedo, me fazia dormir mais cedo, fazia acordar cedo só para ver aquele cara batalhar pelo Brasil. 2 últimas perguntas. O senhor teria a possibilidade de trocar 1 hora do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos, o senhor estaria onde, fazendo o quê? Com meu pai. E uma grande saudade. Meu pai. Obrigado. Tá aí, o papo de hoje foi com o deputado Eduardo Cury, a quem nós agradecemos a participação aqui no programa, uma bela de uma entrevista. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo prefeito que foi, parabéns pelo deputado que é. E nós estamos com as portas abertas aqui sempre para ouvir e informar todo esse trabalho que o senhor tem feito maravilhosamente lá em Brasília. Muito obrigado, deputado. Ficamos aqui. O nosso Pense Nisso, hoje na TIC TV, conversou com o deputado federal Eduardo Cury. Muito obrigado pela sua sintonia e amanhã estamos de volta com um novo programa. Até lá.